Olá, começando mais um episódio do Vitrine Alternativa, esse podcast sempre para divulgar produtos, serviços, ideias inovadoras, seu negócio, é a oportunidade que as pessoas têm de falar um pouco sobre diferentes assuntos que muitas vezes não tem espaço para divulgar em mídias convencionais ou até na própria internet mesmo. Então, o Vitrine Alternativa está aqui para isso, para ser esse espaço para as pessoas falarem abertamente ao grande público da internet. E, é claro, antes de tudo, deixa eu pedir também o seu like, tá? Que você compartilhe esse conteúdo no nosso canal, se inscreva no nosso canal e já clica no sininho para receber as notificações sempre que tiver alguma novidade dentro do Central Podcast. Você vai também receber a mensagem, ter conhecimento dos nossos episódios do Vitrine Alternativa ou outras ações também dentro do Central Podcast. Então, vai lá, segue a gente, curte e se inscreva no nosso canal que isso fortalece demais o nosso trabalho. Vamos falar hoje de um assunto que mescla um pouco mais de espiritualidade, religião, tem um pouco de política que a gente vai falar também, porque nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o advogado, ex-vereador, ex-secretário municipal aqui de Sorocaba, doutor Anselmo Neto, que hoje, também por sinal, tem um podcast, o Humano Ser Cast, ao lado da André, que é uma psicanalista, que debate questões ligadas aí ao comportamento humano, psicanálise e espiritualidade. E é essa vertente que a gente vai seguir dentro do nosso Vitrine Alternativo. Por mais que o doutor Anselmo Neto eu entrevistei por várias vezes como vereador, hoje o papo vai ser um pouco diferente. Tudo bem, Anselmo? Prazer ter você aqui com a gente, viu? Olá, André, o prazer é meu, a todos vocês que nos acompanham, e daí já primeiramente tira o doutor, né? Então hoje é É. só Anselmo, né? Só Anselmo ou Neto. Você sabe que meu nome é Anselmo Rolim Neto e conforme o local que eu estou, eu percebo de onde é. Ah, é? Pessoas que me chamam de Anselmo geralmente é da parte profissional. Tá. Pessoas que me chamam de Neto é da igreja. Pessoas que me chamam de Rolim é quando eu servia a 14ª e meu sobrenome era Rolim, como É, soldado. E pessoas que falam Anselmo Neto é porque me conhecem da da política. política. Então, conforme a pessoa chega até mim, eu sei da onde que ela tá vindo, né? É. Mas aqui fique à vontade, André, não É, precisa falar doutor, não. no meu caso vai Anselmo Neto, porque eu sempre Da fui Anselmo política, Neto, né, é. como vereador e tudo mais. Aliás, pra começar, né, Anselmo, pra gente falar um pouco dessa sua trajetória, primeiro o Anselmo Neto ganhou, e o Anselmo Neto não adianta, porque eu conheci como Anselmo Neto vereador, mas o seu nome ganhou uma notoriedade muito grande quando vereador. Mas hoje, uma mudança também, saindo da política, ingressando, sempre muito ligado à Igreja Católica, ingressando agora nessa nova fase, divulgar palavras, de alento, até debatendo o comportamento humano. Como é que surgiu essa iniciativa, saindo da política para entrar nessa área, hein, Anselmo? Então, essa amiga nossa, Andréia Freire, ela é jornalista, Sim, atuou conhecidíssima há Andréia muito Freire. tempo como jornalista e já há algum tempo ela está aí com o INPS, que é o Instituto de Psicanálise, né? Então, e ela me chamou, convidou para esse projeto, para estarmos juntos. Ela entra mais com a parte da psicanálise, com a parte do comportamento humano, e eu entro com essa parte da espiritualidade, que não é religião, não é um foco na religião em si. Mas a André também ela é católica, como eu, também participa de grupo de oração, como eu, e nós temos essa mesma visão, né, sobre as questões espirituais. E também a idade, né, André? 54 anos, a gente já entra numa fase que eu tenho a minha religião, Tá. gosto da minha religião, pratico a minha religião, mas eu sei que a espiritualidade ultrapassa os limites teologais de qualquer religião. A espiritualidade do ser humano, ela vai além disso, né? Então, nesse sentido, esse nosso podcast, ele chama Humano Ser Cast, justamente para isso. Essas causas humanísticas e espirituais, porque nós somos um todo, né? Nós não somos só corpo, nem só espírito, somos um todo. E é isso que faz a gente continuar. E é interessante porque é uma migração da água para o vinho, é muito diferente os ambientes, né, da política, aquelas discussões, não vou querer entrar e colocar você em maus lençóis, Anselmo, dos bastidores da política, que a gente sabe que tem Sim. muitas vezes, é preciso ter estômago que fala para aguentar o ambiente político. E sair de um ambiente político para entrar num assunto desse, para passar uma palavra, muitas vezes, de alento para as pessoas, é algo muito diferente. Acalma a sua alma também, essa Então, André, mudança, acalmou, né? eu tenho essa minha vida, né, como pregador dentro da igreja,
não só na Renovação Carismática Católica, mas em diversos movimentos, né? Encontro de casais, encontro de noivos. Então, a gente faz. Na igreja nós chamamos de pregação, não de Sim. palestra, né? Mas Uhum. são essas pregações há muitos anos, né? Então, há mais de 35 anos. E, na verdade, dentro da política, o período que eu estive na política, de 2009 a 2020, enquanto vereador, e depois até 22 como diretor da agência metropolitana, até 24 como secretário. É claro que a gente não deixa de usar na política essa questão da espiritualidade, mas eu percebo que a política atual ela tem ido por um campo que não é legal. Porque você vê hoje vários políticos usando o nome de Jesus Cristo como fonte ideológica Uhum. e não como fonte de exemplo ou testemunho. Até vi uma frase, não sei o autor, mas uma frase muito interessante que é: na política, quem fala muito de Jesus geralmente faz pouco o que Jesus fala. Né? Então a pessoa sobe lá na tribuna e fala de Jesus, porque a política não é um campo para falar de Jesus. O campo para falar de Jesus é na evangelização. A política é um campo para você testemunhar o que você aprende de Jesus. Né? A própria doutrina social da Igreja Católica nos diz isso. Né? São leigos e leigas que são chamados a essa vida pública, chamados à política partidária, porque política nós temos em todo lugar. Na casa nós temos política. Sim. É legal fazer uma alusão nesse sentido. Você pega o esposo, a esposa e os filhos, né? Então, é, quem é o esposo? O esposo é o poder executivo, né? O esposo é o poder executivo, ele que executa as coisas, geralmente. Tá. Quem é a esposa? É o poder legislativo. Ela que dá as leis dentro da casa. Quem manda? Quem são os filhos? O STF, né? Então os filhos vão falar: não, isso eu não quero, isso eu quero, isso não quero. E se o STF e o legislativo estão em concordância, o executivo vai bem. É. Quando o STF e o legislativo estão brigando, e geralmente briga, Briga muito. briga muito, o executivo fica perdido. Então, você fala, pô, a casa é uma política. É. Né? Eu sou casado há 28 anos, vou fazer 29 anos agora em dezembro. A gente vive uma política dentro do nosso matrimônio, Uhum. porque ideias diferentes que têm que conviver em harmonia para um fim comum, né? Então, quando falo que a política não é diferente de onde está, não é mesmo. O problema é que quando você sobe numa tribuna, seja numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, num Congresso Nacional, lá não é lugar de falar de Jesus. Lá é lugar de falar de políticas públicas. Uhum. O que tem que ser feito para melhorar a vida do cidadão? Do cidadão que acredita em Jesus, do cidadão que acredita em Emanjá, do cidadão que acredita em Buda, do cidadão que acredita em Allan Kardec. Porque todos esses cidadãos, eles são, né, merecedores dessa Claro. atenção do Estado. Então é por isso que eu vejo que hoje eles usaram um pouco a religião como ideologia. Não acho legal isso. Então, né, Anselmo, e assim, a gente vem de um período tão complicado, porque a polarização acaba influenciando até na crença das pessoas, na fé das pessoas, né? Muitas vezes a pessoa foge de uma determinada religião porque é de tal ideologia partidária. E é muito louco isso, porque não faz sentido. Não... A fé, geralmente, eu, pelo menos, tenho a minha fé e ela vem do que eu sinto, do que eu Sim. acredito. Mudou-se muito isso, né? É interessante aquele livro História do Brasil, para quem tem pressa, Hum. né? Ele fala da questão de 1856 em diante, até 1888, com a libertação dos escravos, e 89 com a independência, com a Proclamação da proclamação da República. República. Era a mesma polarização que nós temos hoje. Olha. Ou seja, 1888 para hoje é a mesma polarização, mais de 150 e poucos anos aí, porque os conservadores queriam que permanecesse a escravidão e a monarquia. Os liberais queriam que permanecesse sem a escravidão e viesse a república, né? E era uma briga entre famílias, claro que tirando as proporções das mídias sociais de hoje. Mas sempre teve essa questão da polarização. O que está diferente hoje, André, é a capacidade do ser humano em aceitar o contraditório. Uhum. Eu aceito você mesmo sem aceitar as suas ideias. Hoje não. Hoje, se você não pensa como eu não te aceito. Você fazendo um podcast ao lado de uma psicanalista, como a jornalista
a Andréia Freire. Andréia Freire. Eh, Chegou-se a uma conclusão do porquê hoje em dia não temos mais, eh, esse comportamento mudou consideravelmente São nesse vários aspecto de fatores. aceitação do contrário, né? Isso, são vários fatores, mas um dos principais, André, são as redes sociais. As redes sociais, elas abriram um campo de manifestação que não havia antes. É verdade. E isso é importantíssimo. Só que as redes sociais trouxeram o seguinte: muitas pessoas que têm opiniões, mas não têm fundamento para essas opiniões. E elas colocam as suas opiniões nas redes sociais como se fossem verdades. Então não são verdades. Então daí isso favorece a polarização. Porque eu acho que tal coisa é assim. Beleza, mas eu não coloco o que eu acho. Eu falo, tal coisa é assim. Daí vem o outro, que é chamado de hater, e fala, você é um idiota, isso não é desse jeito. Eu falo, não, porque o céu é azul. O céu não é azul, seu idiota. O céu é uma mistura de cores. É a luz que reflete. Daí eu respondo, idiota é você que não entende. Pra quê? Se eu acho que o céu é azul, o céu é meu. Problema meu. Se você acha que o céu ele tem outra cor, o céu é seu. Então isso dificulta um pouco. Vem a questão educacional das próprias famílias, que nas 2 últimas décadas, essa geração que veio, não é que ela veio sem limites. Os pais não sabem quais são os limites. Tá. Então, eu sou da década de 70, você acha que é da década de 80 para 80. cá, mas nós pegamos uma década ainda que o pai e a mãe falava, não fale isso perto de fulano, né? Você não pode falar isso. Respeite que ele é seu tio. Hoje não. Hoje a criança com 2 anos fala com o homem de 80 de igual para igual. Isso é bom em certas partes, mas desde que essa criança saiba também a questão. Que hoje a criança tem 2 anos e meio, 3 anos, ela fala com o homem de 80 como ela quer. Quando ela tiver 20, ela vai falar com o CEO da empresa que ela trabalha como ela quer. E ela não pode falar com o CEO como ela quer, Uhum. porque ela é funcionária dessa Ela empresa. vai ter consequências, né? Eu não sei se aí Mas psicanaliticamente eu não sei te responder, porque claro. eu não sou psicanalista, Sim, sim, sim. né? Mas a gente percebe essa É que eu situação. acredito que dentro do debate Sim, já veio à vamos tona. falando sobre isso, Já veio à tona. Tem um ponto também que eu acho que é interessante, porque assim, as pessoas têm, eu não sei, talvez falta isso um pouco nos jovens, né? Ou nessa nova geração. Tudo bem, você pode falar o que você quer, só que você tem que entender as consequências que isso pode resultar. E ouvir o que você não quer, né, André? Lembra que sua avó falava? Exatamente. Quem fala Exato. o que quer, Ouve escuta o o que que não não quer. quer. É, Hoje em dia exatamente. só fala o que quer, mas não quer ouvir o que não quer. Então, porque você vê assim, tudo bem, você pode falar o que você quiser, você tem liberdade, não tem problema nenhum. Agora, o problema é quando você fala e se irrita com o retorno disso, com a resposta disso. Quer dizer, no caso você foi inconsequente. Não sei se você pensa do mesmo Eu jeito. penso, André, mas nós temos essa visão porque nós crescemos aprendendo limites e consequências. Tem uma geração vindo agora que não aprende nem limites nem consequências. Uhum. Nada para eles tem consequências. Porque nós somos da geração do ter. Eu quero ter uma casa, eu quero ter uma família, eu quero ter um dinheiro, eu quero ter um trabalho, eu quero ter filhos. Hoje é a geração do ser. Eu quero ser feliz. Eu quero ser livre. Mas ninguém é feliz, livre, pleno, se não tiver uma estrutura para isso. Primeiro que felicidade não existe, Uhum. né? Ninguém pode ser feliz ou ter felicidade, porque felicidade é uma consequência É. de momentos. Quando você trabalha por algo, se esforça por algo e você consegue, você sente a felicidade por aquele retorno. Quando algo não sai como você planejou, você sente a infelicidade, que é a O tristeza, problema é quando a você decepção. depende de algo pra ser feliz, aí tá Justa, errado. aí tá errado, né? Aí tá Aí tá errado. errado. E esse é o ponto. E até é interessante a gente entrar nessa questão, já que a gente falou da polarização política, com valores e tudo mais, e até quanto isso interfere, no humano, né, nos valores humanos. É impressionante como cada vez mais a gente falava um tempo atrás, como, faltava para a população ser mais politizada. Tudo bem, a população se politizou. Hoje fala-se muito que não sabe os 11 titulares da seleção brasileira, mas conhece os 11 ministros do STF. Só que ao mesmo tempo essa politização não teve uma maturidade ainda, né. Não. O que que é, o embrião então? Faltava se politizar, politizaram, só que é embrionária. Eu acho que ainda é informação, André. As pessoas, elas tomam um lado
dessa polarização e elas só recebem informações do lado delas. Então você pega pessoal da direita, eles só se informam com veículos da direita. Pessoal da esquerda só se informa com veículos da esquerda. E, na verdade, os dois veículos de esquerda e direita trazem coisas corretas e trazem coisas que são fake. O fake está na esquerda e na direita. Então, por isso que essa polarização, ela dificulta a politização. Eu lembro, por exemplo, minha sogra faleceu já em 2020, né? Era uma senhora de 82 anos que não teve leitura, porque não pôde estudar tal. Mas ela ouvia lá o radinho de manhã lá, ouvia, não sei se posso falar nomes aqui, né? Claro! Ela ouvia o Oliveira Júnior, ela ouvia o pessoal de outras rádios da AM aí que ela gostava, Sim. e ela ouvia dos dois lados. Tá. Então, ela era muito politizada, embora ela não tivesse formação, né? Agora, hoje você vê que as pessoas, elas querem defender o que elas acham que é certo. Elas não querem buscar o que é correto. Nós temos exemplos aqui em Sim. Sorocaba e no governo federal. Tá. Nós temos dois tipos de governo, um municipal e um federal. É. Federal de esquerda, municipal de direita. Não tem muita diferença. Porque Tá. fala-se o que o povo quer ouvir, o povo fica feliz com o que foi dito e não entrega aquilo que falou. Então, quer dizer, isso é de esquerda e de direita? Não, isso é populismo. O populismo não tem esquerda ou direita. O populismo é do agente público. Uhum. E hoje o que a população quer é populismo. Ah, mas o culpado é o governo municipal, o culpado é o governo federal? Infelizmente não. O culpado é que a nossa atuação hoje, politicamente, ela pede isso. Então você pega uma pessoa que vai falar da verdade, vai lutar pela verdade com coerência, essa pessoa não é ouvida. Tá. É ouvida aquela que escolhe um inimigo e ataca esse inimigo. Porque daí a bolha dela, que é contra esse inimigo, vai ficar com ela. E a bolha do outro inimigo com quem ela ataca vai ficar com ele para atacá-la. Então, hoje, em qualquer esfera política, municipal, estadual, federal, você vê cada vez mais os agentes políticos, sejam eles vereadores, deputados, senadores, eles não falam mais de projetos, do que eles vão fazer. Eles falam de um inimigo. Uhum. Eles buscam um inimigo e bater naquele inimigo para aumentar a dimensão, né, dos likes deles, da visualização. Então, tá muito difícil hoje. É isso que eu ia perguntar, Anselmo, porque hoje você fala e faz as pregações e tem esse lado mostrando algo mais imparcial, algo mais um discurso mais mediador, né? Tá mais difícil conversar com as pessoas ou buscar o entendimento das pessoas em determinados assuntos? Você que fala com bastante gente, com muita gente, tá difícil as pessoas assimilarem determinados assuntos por conta dessa polarização do tipo, eu tô nessa bolha, eu tô nessa e eu tenho aquele inimigo e só vou acreditar no que me convém. Tá mais difícil? Tá mais difícil, tá mais difícil. Claro que nas minhas pregações não é sobre política, Lógico, é lógico. sobre igreja, então, Mas é que acaba influenciando de alguma forma, né? Pouquinho, um resquício sempre vai ter, não? mas nós fazemos palestras na segunda e terceira etapa do encontro de casais. Hum. E tem mais uma visão da doutrina social da igreja. Tá. E numa dessas palestras, né, que a gente não pode falar abertamente, porque é Claro, só para quem claro, faz não. o Lógico. encontro. Mas tem uma dessas palestras, a gente tem que falar sobre a doutrina social e daí cai na parte política. Então a gente sempre fala que a doutrina social católica não é nem de direita nem de esquerda. Por quê? Porque nós cremos que Jesus Cristo é um corpo. Uhum. A igreja é um corpo. Jesus é a cabeça, a igreja é um corpo. E o corpo que anda só com a perna direita anda com dificuldades. Sim. O corpo que anda só com a perna esquerda anda com dificuldades. Então, na verdade, a doutrina social ela é direita e esquerda. É direita enquanto manutenção de valores, da Uhum. moral, mas é esquerda enquanto acolhimento e ajuda às minorias na parte social. Né? Porque hoje está assim: se a pessoa fala que vai ajudar o pobre, esse é de esquerda, esse é socialista, comunista. Sim. Porque tem que ter a meritocracia. Não existe meritocracia num país de desigualdades, né? Não existe isso. Ah, mas eu sou contra a cota. Claro que você é contra a cota. Você é branco, você é de uma família de classe média, você estudou escola particular. Queria ver se você tivesse nascido preto, dentro de uma favela, no alto do morro, sem pai e com a mãe trabalhando o dia inteiro. Se você não ia ser a favor das cotas. Então a gente vai vendo que as questões da esquerda e da direita são muito boas em alguns aspectos. E você pega o que é bom. A Bíblia diz isso, né? Escute tudo e aproveite o que é bom. Daí você fala, mas a direita é boa. A direita é boa. Se ela for uma extrema direita,
ela é uma coisa ruim, ela é um fascismo. Sim. A esquerda é boa. Se ela for uma extrema esquerda, ela é um comunismo. Ah, mas a esquerda quer que a gente seja socialista. Nós já somos socialistas. O Brasil é socialista. Você fica 5 meses trabalhando para pagar imposto, para reverter em benefício, isso é socialismo, né? Ai, mas você é socialista, Anselmo? Eu não sou, mas eu vivo num país socialista. Porque eu pago INSS, eu pago IPTU, eu pago IPVA, eu pago ISS. Todos os impostos que eu pago são: o Estado pega uma parte do seu dinheiro que você produziu e te devolve. Não para você, para toda a população. Sim. Isso é socialismo. O socialismo ao extremo é comunismo. Ah, mas eu sou liberal, eu sou a favor que a pessoa tenha propriedade particular, que ela tenha o direito. Eu também sou. Isso ao extremo é o fascismo. Pois é, né, Anselmo? E diante de tudo isso, dessa polarização, desse debate, tá mais difícil levar a palavra de Deus, a religião para essas pessoas? Existe uma resistência maior muitas vezes? Talvez não em quem procura, mas em quem tá perdido para chegar até essas pessoas é um pouco mais complicado? Pois é, André, essa que é a questão, levar a palavra de Deus. Eu não sou um ministro ordenado da igreja, eu não sou padre, Uhum. né? Eu sou ministro da palavra, faço a celebração quando o padre não está. Eu faço a celebração da palavra. Né? Mas já teve épocas na minha vida que eu achei que todo mundo seria convertido. Que a minha missão nesse mundo era converter os jovens, converter os adultos, trazer todo mundo para Jesus. Daí hoje eu penso, o planeta tem 8 bilhões de seres humanos. Desses 8 bilhões, 2 bilhões são cristãos. Desses 2 bilhões, 1 milhão é católico, 1 milhão e 200 é católico, 800 milhões são protestantes evangélicos. Quem sou eu para achar que eu vou levar a palavra de Deus para todo mundo? Então hoje eu procuro mudar o foco, André. Eu não tenho que converter a humanidade. Eu tenho que me converter dentro da humanidade. Que se eu me converter, se eu aceitar o que eu acredito, no caso, eu católico. Ah, mas você é evangélico? Aceito o que você acredita. Você é budista? Aceito o que você acredita. Se dentro da sua concepção religiosa você se transforma, você transforma a sociedade. Então, assim, eu não vou levar mais a palavra de Deus para quem não quer. Se alguém chega e fala, Neto, eu poderia conversar com você, daí eu converso com a pessoa, oriento. Agora, eu prego no meu grupo de oração de segunda-feira, eu prego nos outros grupos que chamam, eu prego mas isso chama pregar dentro do aquário, porque a Uhum. gente prega dentro da igreja, De quem procura, de né? quem procura. Ah, mas você não tem que ir lá para fora anunciar? Será que eu tenho que ir lá para fora anunciar? Não sei se eu tenho que anunciar lá fora. Porque não adianta eu anunciar lá fora e depois, quando eu vou fazer alguma outra coisa, eu não dou testemunho do que eu anunciei. Então eu prefiro, ao invés de ficar anunciando lá fora, eu prefiro testemunhar aquilo que eu acredito. E se alguém lá de fora olhar e falar assim, ah, que legal, porque lá em Atos dos Apóstolos está isso, né? Eles viam como os apóstolos, os discípulos se amavam. E isso chamou a atenção deles, né? Então eu acho que hoje é muito mais difícil, sim, mas é muito melhor hoje, André. Uhum. É muito melhor hoje você ver num país que não tem mais a maioria católica, mas você tem as igrejas muito mais lotadas do que há 100 anos atrás, porque hoje os católicos são católicos. Uhum. Antigamente não. 76% da população era católica, mas não é. Se você for para as igrejas, não tem 76% das igrejas. Ah, hoje está 58%, mas são 58% que são católicos. Que É vão isso à que é igreja. importante, que vão à igreja. Me chamou a atenção um ponto que você falou. Você falou que hoje não pensa mais em converter as pessoas, mas se converter para viver dentro da sociedade. E aí eu pergunto, é fácil se converter para viver dentro Não, dessa não é, não sociedade? é. A conversão ela é diária, ela é uma luta diária, porque você vai se conhecendo. E quanto mais eu me conheço, mais eu vejo que tem que mudar. E aí que está a situação, né? Nós não somos seres prontos. Isso é bom porque nós não envelhecemos. É. O que envelhece é essa mesa, é essa televisão, esse microfone. Objetos envelhecem. Por quê? Porque eles foram feitos e terminados. Eu e você, nós não somos objetos, nós somos um ser. Então, nós nunca estamos prontos e terminados. Podemos estar acabados. Vou estar Bem acabado. acabado. Estou acabado. No meu Mas, caso, né, Léo? não, no meu também. Eu estou acabado, mas eu não estou terminado. Ou seja, eu posso sempre melhorar, né? Porque Sim. eu estou em construção. Então, nesse sentido, a gente vê que é a dificuldade de você se converter.
Mas isso me ajudou muito o meu filho, o João Pedro, que é autista Uhum. nível 3 de suporte, né, não verbal, e aí a turma fala: "Ah, isso é de esquerda". Não, eu branco, de olhos claros, sempre pensei: "Ah, racismo não existe, isso é mimimi, o Brasil não tem racismo". Até que um dia eu estava numa livraria dentro de um shopping e uma mãe falou: "Filhinha, não fique perto desse menininho porque ele é doentinho". E eu falei para a mulher: "Não, senhora, meu filho tem mais saúde que a sua filha". "Ah, não foi isso que eu quis dizer". Eu falei: "Mas foi isso que a senhora disse". Daí eu vi que existe preconceito contra autista. Por quê? Porque meu filho é autista. E por que eu não vi o racismo contra o negro? Porque eu não sou negro. Daí a turma fala: "Isso é coisa de esquerda". Não é coisa de esquerda. As minorias, elas sofrem. E eu não falo isso porque eu sou esquerdista, porque eu me considero de direita. Uhum. Só que existem essas minorias. E eu acho uma ignorância a pessoa querer que todo mundo seja como ela pensa que é. Eu não concordo com várias atitudes dessas ditas minorias, com vários pensamentos, mas essas minorias têm que ter o direito de existir e têm que ser respeitadas por aquilo que elas acreditam. Assim como elas não podem me obrigar a acreditar no que elas acreditam. Mas isso que é o bonito da democracia, é você viver na diversidade. E a Igreja Católica é muito isso. Uhum. A doutrina católica, ela é pluralidade na diversidade. Ou seja, por que a igreja está aí há 2000 anos? Porque ela aceita as diferenças dentro dela. Os que não aceitaram saíram e abriram novas igrejas. E hoje tem 46 mil igrejas no mundo, né? Ou seja, 46 mil pensamentos divergentes que não aceitaram viver na diversidade. E eu penso muito, Anselmo, que quando a religião é séria, e é impressionante se você analisar o discurso de líderes religiosos sérios, e fizer uma análise do discurso, numa interpretação muito, básica, todos estão dizendo a A mesma mesma coisa. coisa. São formas diferentes de Uhum. divulgar, mas todos estão dizendo a mesma coisa, ou seja, muitas vezes a religião, da forma que é falado, vai tocar as pessoas de uma forma Sim, diferente. Então não é, repito, se todos os líderes sérios, você prestar atenção no discurso, todos vão para o mesmo caminho. sim. Então não tem que ter diferença de religião nem E nada, os né. que divergem desse caminho é porque não são sérios. Porque é Exato, sempre a busca da aceitação do outro, do entendimento do exatamente. outro, da paz, da harmonia, né? Da autotransformação, Sim. né? É, pode ver, pode ser cristianismo, budismo, shintoísmo, hinduísmo, pode ser qualquer religião. Pode ser politeísta, pode ser monoteísta. Ela sempre busca o crescimento interior. Agora você pega situações que falam só o outro tem que mudar, o outro tem que mudar, não É, muda, não muda. né? Anselmo, me permita, eu não quero, e por favor, fique à Hum. vontade de falar, não, não quero falar sobre isso. Mas você citou seu filho que tem autismo, conheci, tive a oportunidade de conhecer seu filho e tudo mais. Na Rádio Cruzeiro FM, quando você foi dar Isso. entrevista, já teve a oportunidade de levar. Eh, o quanto ele fez você enxergar a vida, você citou essa história do preconceito, o quanto ele fez você enxergar a vida de uma forma diferente A e princi colaborou a com a sua principal visão. contribuição do João Pedro comigo, com a minha esposa, com a Andréia, foi nos ensinar a amar sem esperar ser amado de volta. Porque a maioria dos matrimônios não vão para frente porque os 2 esperam ser correspondidos no amor. O esposo quer ser correspondido no amor pela esposa, a esposa quer ser correspondida no amor pelo esposo. E daí vem um filho que é autista, que sabe receber amor, mas não sabe devolver o amor. Uhum. Então daí você aprende um amor incondicional, porque você ama aquele ser, sabendo que ele está se sentindo amado, mas ele não tem condições de retornar ao amor, porque o processo dinâmico da sua sinapse mental não permite ele devolver. Não é que ele não quer, né? E daí você vai entendendo as pessoas como elas são, né? Então isso nos ajudou muito, eu e a minha esposa. Que, por exemplo, hoje eu sei que a minha esposa me ama do jeito que ela sabe amar. Olha Não só. era como eu queria ser amado. E ela sabe que eu a amo do jeito que eu sei amar, não é do jeito que ela queria ser amada. Essa questão de duas pessoas conseguirem ver juntas. Duas pessoas, independente de sexo, gênero, religião, convivência, né? Você convive com o outro nesse sentido. Isso o João Pedro nos ensinou muito. Porque o autismo não é uma enfermidade, não é uma doença. O autismo, na verdade, ele é uma síndrome de comportamento que a gente chama. Uhum.
falta a dopamina, né, no autista em si, a ciência ainda não sabe Explicar, né? explicar tudo. Mas nos neurônios eles não são revestidos com essa dopamina. É como se comprar um notebook, um computador que tem todos os programas, mas não tem o sistema operacional Windows para rodar o programa. Tá. Então, o autista ele tem o Excel, o PowerPoint, ele tem o Adobe, ele tem tudo dentro dele, mas ele não tem o Windows. Interessante comparação. Então, isso um médico que me disse. Ele recebe toda a informação como eu e você recebemos, porque se você fizer um eletroencefalograma, o cérebro dele é perfeito como o nosso, não é uma deficiência mental, Tá. né? Apenas ele vê o mundo como nós vemos, ele processa do jeito que ele entende, mas ele não consegue retornar isso para o mundo. Não dá para operacionar isso dentro dele. Então, é essa dificuldade que ele tem. O nosso João Pedro, ele já está com 24 anos, ele é amoroso, afetivo. É uma dificuldade para o autista ser amoroso, afetivo, mas porque a doutora Cláudia Antila, que acompanhou desde pequeno, uma vez ela falou para mim: não bata no seu filho. Se você bater nele, ele vai aprender a linguagem da violência. Hoje você bate nele, com 20 anos ele vai bater em você. Uhum. Né? Então nós tivemos essa oportunidade. Tem famílias que não teve. Sim. Tem famílias que nem sabia que o menino era autista, a menina era autista. E bateram, como se fosse uma outra educação. Hoje ele é um autista com 20, 30 anos agressivo, Sim. né? Essa pessoa, porque ela aprendeu isso. Então o João Pedro nos ensinou muito nesse sentido. Acho que foi o maior legado, né? Da gente conseguir amar e servir sem esperar nada de volta, sem esperar isso. Que bacana, Anselmo. E sabe o que que é mais legal disso? É que você, sua família, Hum, sua esposa, seu filho também, que é padre, né? Isso. Ordenado recentemente padre, Foi inclusive. ordenado recentemente o Bruno Henrique, ele é padre, Exato. isso. E vocês aprenderam tudo isso e tiraram um aprendizado para a vida de vocês, para a evolução de vocês. Porque, infelizmente, são poucas as famílias que, num problema, e não tô nem falando de uma criança autista, mas vai, um problema financeiro É. ou qualquer outra questão dentro da família, uma criança com Down, uma criança que nasce com alguma deficiência ou algum outro problema, as pessoas não sabem ler o aprendizado Hum, daquilo para desenvolver. é. E é interessante, né? Na nossa família tem pessoas kardecistas. Sim. E esses familiares kardecistas nos falam, né? Ah, isso é um resgate de outra encarnação. Um dia eu falei para uma tia, falei, tia, eu não sou kardecista, eu não acredito em outra encarnação. Então, na minha concepção, eu tenho essa vida para ser o melhor pai que o João Pedro possa ter. Se tiver outra vida ou não, depois eu vejo, né? Mas eu não vou me preocupar o que nós fizemos na vida passada e como será na vida futura. Importante é que nesta vida existe isso. Uma vez também uma pessoa falou assim: o que será que você e André fizeram de errado para ter um filho deficiente? Eu achei de uma ignorância tremenda dessa pessoa, né? E eu falei: olha, eu acredito que errado todo mundo sempre faz coisas erradas, mas eu não acredito que um filho deficiente seja um castigo por coisas erradas. Então você está colocando que o meu filho é um castigo. E o meu filho não é um castigo. Ah, não, você tem que orar para que o Senhor liberte ele. Eu falei, não, eu tenho que orar para que Deus faça na vida dele o melhor de Deus para ele. Porque se eu orar para o meu filho deixar de ser autista, não é para o bem dele, é para o meu bem. Com certeza. É uma oração egoísta, né? E oração egoísta não cai no coração de Deus. Então, assim, eu oro pela vida do João Pedro para que ele possa ser o mais feliz possível dentro do contexto dele. E daí aquela questão, o João Pedro tem autismo? Não. Ele é autista. Você tem diabetes, pressão alta, câncer, paralisia, deficiência mental. O João Pedro não tem autismo. O autismo não é algo que eu tenho. Ele é. Então eu aceito o João Pedro que é autista, como aceito aquela pessoa que é homoafetiva, como eu aceito aquela pessoa que é de esquerda, como eu aceito aquela pessoa que é de direita, como eu aceito qualquer pessoa que não pensa como eu. Porque ela é assim. Aquilo que nós pudermos conviver e trazer coisa positiva, nós convivemos. Se não pudermos conviver, Deus abençoe e siga o seu caminho. Anselmo, olha, não tem. Dá pra terminar aqui. Dá pra terminar aqui com essa palavra, porque assim, que bonito esse exemplo que você deu. De um filho autista levando para outras consequências, porque as pessoas não têm essa visão. Não, não tem. De que muitas vezes, talvez a mesma forma que você pode tratar uma criança autista entendendo que ela é daquela forma, outra pessoa
tem a opinião também contrária, E e é um e ela pensamento é assim, e ela é assim. E tá tudo bem, né, o né. mundo é assim, então, acho que o respeito é acima de tudo de Sim, como as pessoas são, né. E acho que talvez isso que falte, o respeito, né. com certeza. Se perdeu esse respeito É nas porque as redes. pessoas não se respeitam. É, E se elas não se respeitam, como elas vão respeitar o próximo? Né? Porque as pessoas hoje elas não se respeitam a si mesmas. Elas fazem coisas que elas não querem fazer. Elas buscam coisas que não estão ao alcance delas. Ah, não é sonho. Não, sonho é uma coisa. Agora você vai atrás de pessoas que sabem que não querem você perto delas. Então não vá. Se respeite, né? Ah, você sofre por pessoas que não te querem. Então, eu acho legal esses os TikToks da vida que vem essas mensaginhas hoje em dia, né, eu pego muito isso, né. é, Não te convidou, não vá. Não te chamou, não vá conversar. Não quer você por perto, não fique bajulando, é. né. Se respeite, daí você vai respeitar o próximo também. Com certeza. Anselmo, olha, fantástico esse programa. O Vitrine Alternativa, quando ele nasceu, quando eu tive a oportunidade de criar, foi justamente para isso, para tentar divulgar essas ideias e Uhum. propagar, e até, de certa forma, influenciar outras pessoas. E assim, quiçá que esse programa, esse episódio, se estenda por muita gente e que as pessoas se conscientizem ouvindo Sim, essas palavras e não precisa mudar, a ideia não é essa, né? Mas que reflitam pelo que menos. reflita. Acho que a reflexão e fazer uma meia culpa ali, Não, e ver, muito bom, né, está de parabéns será que eu tô me aí. comportando bem ou não? Isso. Essa é a ideia, né? Está de parabéns aí pela ideia, pela originalidade, né, do Vitrine Alternativa aí, Obrigado, Anselmo. e que vá com muito sucesso. E vamos lá, por favor, não tem concorrência, faça o convite também para acompanhar o seu Ah, é, podcast. fica aí a nossa dica, né? @humanosercast, né? Tudo junto, Humanosercast. Também para você ver, o nosso lema é boas ações melhoram a nossa vida. Tá certo. Humano Sercast. Acompanhe, compartilhe também o Humano Sercast, que não tem essa. A internet é bom por É causa isso disso, não aí. tem concorrência. Hum, Assiste o Vitrine Alternativa, depois vai pro Humano Sercast, faz o vice-versa e tudo Vai, mais, tá tudo é certo. desse jeito mesmo. Obrigado, viu, Anselmo? Prazer receber você aqui. Eu acho que você tem que voltar porque o papo é muito legal. E quando a gente Prazer é, conversa, acho que sobre o assunto edificante, é bem mais gostoso, é bem prazer é melhor, todo né? meu e já fica aqui, né, na internet o convite para você estar conosco Ah, também no nosso mas com Humanosercast. muito prazer, hein, Anselmo. Só chamar que eu vou com muito prazer. Obrigado, viu, Eu que Anselmo? agradeço. Obrigado. Valeu demais. Olha, agradecer você também que acompanhou esse episódio do Vitrine Alternativa. Sensacional esse bate-papo. E olha, quem acompanhou até o final, por favor, compartilhe, porque muitas pessoas precisam ouvir também e até acompanhar um pouco da história do Anselmo e essa lição, verdadeira lição de comportamento também, de respeito com o próximo. E, bom, fique ligado também, você que acompanha o nosso Central Podcast, acompanha todos os episódios do Vitrine Alternativa, porque toda semana tem uma novidade, um episódio novo. E não esquece, deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilha esse conteúdo e se inscreve no nosso canal, isso fortalece demais o trabalho do Central Podcast, do Vitrine Alternativa, tá bom? Gente, obrigado demais pela audiência. A gente se vê numa próxima. Até. Tchau.